Fala pessoal ligado no Arquibancada Tricolor, eu sou o Gabriel Furman e mais uma vez eu tô aqui para contar para vocês tudo o que acontece em Cotia. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e já deixa o seu like aí no vídeo. E agora, vem comigo, porque esse é mais um Boletim da Base. Como sempre, a gente começa pela categoria mais velha, então vamos falar do Sub-20, que teve uma folga no Brasileirão e no Paulistão venceu o Ibrachina por 2-0, vitória importante. E de novo, Matheus Menezes marcando um belo gol. Eu já falei dele anteriormente, menino que chegou nessa temporada do São José do Rio Grande do Sul e está muito bem no São Paulo no seu primeiro ano de sub-20. Não é um jogador extremamente técnico, eu repito, é um jogador que tem um porte físico interessante e encontra soluções inteligentes em praticamente todas as jogadas, principalmente para a finalização. E assim ele marcou mais um gol importante para esse São Paulo Sub-20 que venceu no Paulistão da categoria, afugentando de vez qualquer remota possibilidade de não avançar para a próxima fase. E como eu falei, sem ter o Brasileirão pela frente, o São Paulo acaba utilizando os jogadores principais no Paulistão também, já que tem dois elencos aí praticamente diferentes disputando o Paulistão e o Brasileirão da categoria. Mas a folga do Brasileirão acaba. Ali o São Paulo realmente tem chance de não se classificar para a próxima fase, mas volta a jogar pela competição nacional, enfrentando Cuiabá no meio de semana, mas antes enfrenta a Briosa pelo Paulistão Sub-20. Já o Sub-17 deu uma patinada na última semana, perdeu para o Referência por 2-0 no Paulistão e no Brasileirão acabou derrotado pelo Fluminense por 1-0, gol marcado pelo Wesley Nathan, que é a grande joia desse time do Fluminense. E aí o São Paulo perdeu a chance de desgarrar um pouquinho na liderança da competição, caiu para a quarta posição, foi ultrapassado pelo Fortaleza, que é o novo líder invicto do campeonato, também pelo Fluminense, pelo próprio Fluminense, e pelo Vasco. E ainda empatou na pontuação com Corinthians, RB Bragantino, Palmeiras e Atlético Mineiro, ou seja, agora tem a mesma pontuação do oitavo colocado. E aí vamos ter uma semana tensa porque o próximo jogo do Brasileirão é um choque-rei fora de casa, valendo a manutenção no G8 da competição. O Sub-15, como sempre tem jogos espelhados com o Sub-17, enfrentou o Referência e ficou no empate em 1-1, empate conquistado no finalzinho do jogo, gol marcado pelo Cadu Maranhão, fazendo aí o gol do São Paulo, empatando esse jogo contra o Referência. Tanto o Sub-15 como o Sub-17 enfrentam o SCA Brasil na próxima rodada do Paulistão. Pra gente passar rapidinho, do Sub-14 para baixo, o São Paulo continua avassalador. O Sub-14 e o Sub-13 ambos venceram o Audax. O Sub-13 conquistou o ponto extra nas penalidades, o Sub-14 acabou perdendo na disputa de pênaltis. O Sub-12 e o Sub-11 ambos fizeram suas estreias no Paulistão das respectivas categorias e os dois venceram o Espera, o Sub-12 por 2-1 e o Sub-11 por 1-0. Agora aquela parte que a gente fala não de resultados, mas de outras situações envolvendo jogadores de Cotia. O Rian Francisco foi titular contra o Bahia, entrou bem mais uma vez, criou oportunidades. É impressionante como, independente do tempo que ele fica em campo, ele sempre cria boas oportunidades para o São Paulo. Claro que ele ainda não está pronto. Mas aí é que eu trago o questionamento para você. Você acha que ele vai ficar pronto só treinando, sem jogar? Ele só vai amadurecer para jogar no time profissional tendo minutos em campo. Se ele tivesse tido minutos lá atrás, no início do ano, nos jogos de menor exigência, talvez agora ele tivesse um pouco mais pronto do que ele está. Mas a verdade é que ele só vai amadurecer, só vai crescer para o futebol profissional jogando futebol profissional e não treinando. Para tornar isso um pouquinho mais visível, mais tangível para você, eu vou trazer um exemplo do jogador do River Plate, o Franco Mastantuono, que está aí na mira do Real Madrid e do PSG. Claro que o Mastantuono é um jogador de um potencial bem mais alto do que o Rian. Mas, no ano passado ele subiu para o time profissional do River Plate. E ele teve 41 jogos. No total foram 1.500 minutos, ou seja, ele não foi titular. Mas foram 41 oportunidades de ver o Mastantuono em campo. E ele foi bem. Os números não foram absolutos, até porque ele é um meio-campista. 3 gols, 3 assistências, mas ele jogou bem. Mas em alguns momentos não jogou tão bem assim. Teve oscilações, o que é natural da idade. O River Plate continuou apostando. O River Plate não deixou de colocar ele em campo. Eu não estou dizendo que o Rian Francisco tem o mesmo nível do Franco Mastantuono. Não tem. Mastantuono é mais jogador do que o Rian Francisco. Mas percebem como a dinâmica é diferente?
A aposta é feita de uma forma diferente e comparando com o Rian Francisco, mas poderia ser o William Gomes no ano passado, que jogou só 16 jogos, 800 minutos, e aí como não, sei lá, teve números absolutos, eu até acho que ele foi muito bem no ano passado, já foi descartado nesse início de ano, como uma venda que o São Paulo fez até para cobrir o caixa de um time que se endivida a cada ano que passa. E por falar em se endividar e vender jogadores por conta dessa dívida, o São Paulo vendeu o Ângelo para o Strasbourg, uma venda precoce, né, de um jogador que sequer chegou a jogar pelo sub-20 do São Paulo, efetivamente. 5 milhões de euros, tem alguns gatilhos aí para aumentar o valor dessa venda, mas é um valor muito baixo, né? Um valor muito baixo de um time que está desesperado para vender jogadores. Essa é a grande verdade. Desesperado para fazer caixa de qualquer maneira. E aí a venda de jogadores, qualquer um que aparecer, ela sempre é possível, inclusive para os 4 jogadores que têm jogado no time principal, que são made in Cotia, que subiram recentemente de Cotia. Venda baixa do Ângelo, e aí a gente tem essa situação, né? Ele foi vendido, só vai poder sair do São Paulo quando fizer 18 anos de idade, ele que faz 17 em 2025, né? Um jogador que é nascido em 2008, é o principal destaque da geração 2008, e agora já é promovido pro profissional, provavelmente porque tem um gatilho em relação a isso nessa venda do Ângelo, sem sequer passar pelo sub-20, ou seja, o processo promocional do jogador foi para o espaço, né? É um jogador de muito talento, dos laterais que o São Paulo formou recentemente, né? Tem o Mike, tem o Igor Felisberto e o Ângelo, desses laterais direitos, ele é o mais talentoso, que joga melhor ofensivamente, tem um contra um muito bom, até joga como ponta em várias oportunidades, tem um cabeceio muito bom, mas mesmo com todas essas qualidades, é ainda um jogador de sub-17 que sequer teve minutos efetivamente no sub-20. Diferente do Denner, que é o oposto dele, né, o lateral esquerdo da seleção brasileira e do Corinthians, que mesmo antes de ser vendido para o futebol europeu, já tinha muitos minutos na categoria de cima. No final das contas, é assim como o Corinthians, o São Paulo fazendo o que é obrigado a fazer por não ter feito o que deveria ser feito lá atrás, ou seja, ter austeridade financeira, cuidar das finanças do clube. Algo que não aconteceu nessa gestão nem nas outras, é uma dívida que aumenta ano após ano e força o tricolor a viver situações como essa. E esse foi mais um Boletim da Base. Eu sou Gabriel Furman, todo sábado trazendo tudo o que acontece em Cotia para você. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!